Bem-vindo a este canal, né? Que é o canal de Rodrigues Zikai Fazenda, que é o meu nome. Tenho estado a fazer uma série de vídeos a falar das teorias de aprendizagem. Nesta série de vídeos, como sabem, um dos grandes problemas que nós temos na área de ensino é perceber o porquê que as pessoas são assim, porquê que o nosso aprendente é assim, o nosso estudante é assim, quais as melhores estratégias que temos que adotar para poder garantir que haja aprendizagem. Sempre eu disse que as razões fundamentais por que temos ensino é mesmo para poder garantir a aprendizagem. A aprendizagem também ocorre quer em todo o processo educativo. Somos educados lá na família, na comunidade, num local onde nós trabalhamos, junto aos nossos amigos, então, pelas interações e várias outras coisas. Então, faça isso. Era preciso perceber-se aqui, até que ponto é que essas teorias de aprendizagem têm uma influência direta no processo de ensino e como é que, de fato, nós deveríamos tratar o ensino. E aí começa essa série de vídeos em que o primeiro falei de forma inicial sobre efetivamente o que eram as teorias de aprendizagem, como uma forma introdutória. Depois fui pegando o grupo de teorias. Peguei as teorias behavioristas, que são as teorias comportamentais, e que falamos dela, e o vídeo está exatamente aqui no canal, você pode assistir. Passei para o segundo grupo de teorias, que eram as teorias cognitivas. Por quê? Porque primeiro nós dissemos que no início era preciso reparar no comportamento deste ser aprendente. Depois disso, o comportamento era observável. Depois disso, dissemos não. Há um problema é que aqui, quando essas teorias tocavam no comportamento, não reparavam no cognoscente, que é no raciocínio, nas ideias, nas emoções, nos sentimentos que este aprendente tinha. E era preciso mergulhar para isto, daí terem surgido as teorias cognitivas, que praticamente eram quase avessas às teorias comportamentais. Depois disso foi-se entender que este aprendente, por ser um ser, porque a partir da altura, segundo Piaget, nós passamos a ter os vários estágios, a partir da altura que o bebê nasce e começa ele a desenvolver um conjunto dos seus órgãos, que estamos a dizer, desenvolver a parte ligada aos sentidos, a parte motora, a parte ligada às cores e tudo isto. O que estava efetivamente a acontecer é que este ser estava a adquirir uma determinada aprendizagem que vinha a partir desta interação que tinha, desde a interação com a mãe, a interação com os pais, com os irmãos, provavelmente existindo, e com outras pessoas. O que quer dizer que é a partir desta altura que ele ia criando a sua própria aprendizagem, daí que ele não era um indivíduo neutro, que não tinha nada por ter que mostrar que efetivamente ele desenvolve. O que quer dizer que nós não poderíamos ir para a aprendizagem assumindo que ele é um indivíduo que não tem ideia de nada, é uma tábua rasa, como geralmente se diz. Por isso que as teorias construtivistas disseram, não, vamos assumir que ele tem os seus ritmos de aprendizagem, mas por outro lado, é que houve vários estágios em que ele, nesses estágios, foi acumulando, e esses estágios eram cumulativos relativamente à sua própria aprendizagem. Então, o que acontece? As teorias construtivistas tratam da sua parte. A seguir a isto, vem outro grupo de teorias, que eram as teorias socio-interacionistas, em que o Vygotsky diz o seguinte, não, o que normalmente existe, esta interação, a partir da altura que adquire a linguagem, este ser já não é raso porque ele tem uma forma de criar a sua própria aprendizagem. A partir da altura que ele adquire a aprendizagem. Daí que há um grande envolvimento da cultura como um todo.
O que quer dizer que os elementos culturais influenciam muito na aprendizagem. Quer dizer, quando nós falamos da língua, estamos a falar da linguagem, estamos a falar da comunidade, a interação social que essa pessoa está a ter. Tem uma grande influência na linguagem. E aí até podemos meter o ambiente da escola, o ambiente da sala de aulas, a interação que está a ver com outros colegas da disciplina, a interação com o professor. E é dali que disse, não, este professor tem que ser um facilitador de aprendizagem. Em vez dele ser um indivíduo que entenda que vai passar a ser transmissor, o que quer dizer que aí estaríamos a dizer que há aqui um tubo que liga entre o aluno e o professor, e aí a coisa não funciona assim. O que quer dizer que não é preciso assumir que esta pessoa é rasa, porque esta pessoa, efetivamente, há um conjunto de competências, um conjunto de aprendizagens que ele teve, como dizia, por esta interação. Interação com a família, com os irmãos, com os primos, com os colegas da escola. E que era mais fácil este ser aprender muito mais pela colaboração. Significa que estamos a falar de aprendizagem colaborativa. Quer em sala de aulas, quer quando ele está em casa. E isso ocorre muito quando, repare, normalmente quando nós estamos a pegar pessoas adultas, aquelas que estão, por exemplo, a frequentar o ensino superior, os trabalhos em grupo, que normalmente fazem, vai ver, por exemplo, nos níveis de mestrado e doutoramento, geralmente faz esse trabalho em grupo porque tem que haver debate. Por quê? Porque essas pessoas não são completamente rasas, tinham um determinado conhecimento. Quando estamos a falar do ensino superior, estamos a falar das licenciaturas, é um momento em que as pessoas precisam, há muito trabalho em debate, há trabalho colaborativo, há seminários, há workshops, há instruções, há outras formas de formação que facilitam com que haja trabalho colaborativo, que é aquilo que, por um lado, é defendido pelas teorias socio-interacionistas. Então, depois disso, nós fomos para as teorias humanistas. Esses vídeos estão aqui no canal. Passamos para as teorias humanistas. Nas teorias humanistas foi preciso assumir que este ser é humano. O que acontece? Maslow, com a famosa pirâmide que é denominada por pirâmide de Maslow. Por quê? Porque não foi o Maslow que criou aquela pirâmide. O Maslow fez foi apanhar as necessidades que um indivíduo precisa ter para poder garantir a autorreflexibilidade, para poder garantir o autoconhecimento, a autoimagem, o autoconceito, a autoaprendizagem. E aí, o que ocorreu é que ele falou daqueles níveis todos. Mais tarde, na década de 60, alguém, um empresário, escreve um artigo numa revista de negócios, metendo em forma de uma pirâmide. O próprio Maslow não tinha metido na forma de pirâmide, meteu na forma de pirâmide, explicando que era uma hierarquia. E passou a ser a hierarquia de Maslow, que é muito popularizada por aí, para todos aqueles que fazem curso de gestão, de administração, entre outros cursos. Mas o Maslow disse que aqui as necessidades tinham grande influência para poder garantir a satisfação pessoal. Porque essa satisfação é que permitiria, que esta pessoa tivesse este autoconceito, autoimagem, autoaprendizagem, o autorreflexo de si mesmo. O ele perceber exatamente o que ele é. Então o que acontece? O Maslow, quando traz a questão das necessidades e a influência que elas têm para poder garantir a satisfação do indivíduo, o que acontece é que o Roger concretiza numa teoria de aprendizagem, que é a teoria humanista. O Roger concretiza isto que Maslow havia abordado, apesar de terem nascido praticamente quase nas mesmas épocas. Mas o que acontece é que o Roger, isso que interessa muito, o Roger materializa. E o Roger materializa dizendo o seguinte, que não, é preciso garantir aqui que esta satisfação das necessidades
que esta satisfação das necessidades desse ser aprendente é que vai fazer com que exatamente ele possa reunir capacidade de ter a auto-aprendizagem, a autorreflexibilidade. Ali que nós andamos a falar de teorias humanistas que passaram a ter uma intervenção pedagógica extremamente forte. Hoje, neste vídeo, depois das teorias humanistas, vem este vídeo em que eu vou falar da integração das várias teorias. Porque a pergunta que geralmente muitos me colocam é qual é a teoria que eu posso usar quando eu vou tratar do processo de ensino-aprendizagem? Eu vou para uma sala de aulas. Qual é a teoria adequada que eu tenho que aplicar? E qual é a teoria que é mais lógica, mais equilibrada para ter que ser usada de modo a ter que garantir a aprendizagem? É isto que eu vou responder hoje. Por isso que este vídeo é fundamental para si. Não esqueça sempre, como eu digo, os vídeos que eu produzo aqui, partilhe com todos aqueles que também queiram. E, sobretudo, aqueles que são professores, os estudantes que estão interessados em perceber alguma dessas coisas que nós estamos aqui a tratar. Então, quando efetivamente vamos ver sobre a integração das teorias, porque já juntar todas essas teorias, a integração das teorias. Quero voltar primeiro por dizer que as teorias de aprendizagem, como vocês sabem, fornecem um arcabouço teórico para poder entender como é que as pessoas adquirem, retêm e aplicam conhecimento. Então, ao longo do tempo, várias teorias foram emergindo. Cada uma ia oferecendo diferentes perspectivas sobre o processo de aprendizagem. Entre elas, as mais conhecidas, como eu já tinha dito, o behaviorismo, que é teorias comportamentais, que tem o seu vídeo aqui no canal. O cognitismo, que tem o seu vídeo aqui no canal. O construtivismo, com destaque para Piaget e Vygotsky, que tem vídeo aqui no canal. O socio-interacionismo, onde fala-se muito do Vygotsky, que tem vídeo aqui no canal. E a teoria humanista, como eu disse, do Maslow, que foi implementada. Maslow não escreveu teoria. Maslow falou das necessidades. E quem converteu para a teoria é o Roger. Então, essas abordagens podem ser aplicadas de maneira complementar no ambiente educacional, resultando numa prática pedagógica mais rica e mais eficaz, né? A teoria behaviorista, começando, porque aqui estou a falar da integração das várias teorias, a teoria behaviorista, representada por estudiosos como Watson e Skinner, enfoca o comportamento observável e o papel do reforço e do ambiente no processo de aprendizagem. Vamos lá para a aplicação prática desta teoria. Eles falam do reforço positivo e negativo, em que, por exemplo, na sala de aula, o professor pode aplicar o behaviorismo através do uso de recompensas, que é um reforço positivo, para poder incentivar, por exemplo, comportamentos desejados, ou da retirada de estímulos negativos, que é reforço negativo para desestimular comportamentos indesejados. Por exemplo, o professor pode dar pontos extras, como reconhecimento a um determinado estudante que participa ativamente na aula. Também nesta teoria falamos do condicionamento operante, em que no condicionamento operante nós dissemos que o professor pode programar atividades que reforcem habilidades específicas do aluno, como por exemplo leitura, como o cálculo, e associar tarefas bem-sucedidas a recompensas. Significa que aquelas tarefas que forem bem feitas podem ter alguma recompensa. É o que esta teoria diz. O exemplo, nós podemos pegar uma aula de leitura, em que o professor pode dar pontos, dar estrelas a um sistema de pontos aos alunos que conseguiram atingir certos marcos, como, por exemplo, completar uma leitura ou participar em discussões. Então, a teoria behaviorista é eficaz no ensino de habilidades. Veja agora, a teoria behaviorista é muito eficaz no ensino em que nós queremos controlar habilidades.
E essas habilidades que eu estou a falar aqui são habilidades repetitivas, ou então queremos controlar comportamentos. A seguir aqui nós temos a outra teoria que nós tratamos, que é a teoria cognitivista. No cognitivismo, que foi influenciado por Piaget e Rosberg, explora muito os processos mentais envolvidos na aprendizagem, como, por exemplo, a percepção, a memória, a resolução de problemas. Quer dizer, nós estamos a falar de teorias cognitivas porque elas mexem com o que vê do cognoscente. Em termos práticos, a teoria cognitiva, ela usa mapas mentais e organizadores gráficos, por exemplo, em que os professores podem usar ferramentas como, por exemplo, diagramas, esquemas e organizadores gráficos, por exemplo, para ajudar os alunos a visualizar conceitos e estruturas. Aqui também interessa muito no cognitivismo falar da aprendizagem significativa de Rosberg, em que Rosberg propõe a ideia de que uma aprendizagem é mais eficaz quando novos conceitos são conectados àqueles conceitos que já o aprendente trazia. O professor pode começar, por exemplo, cada nova unidade fazendo uma revisão daquilo que os alunos já sabem e tentar relacionar ao novo conteúdo. Um exemplo disso, antes do professor, por exemplo, ensinar a tabela periódica numa aula de química, o professor pode pedir aos alunos que se lembrem de conceitos básicos sobre átomos e elementos, por exemplo. Isso facilita a integração de novas informações, seguindo o princípio de aprendizagem significativa, né? Facilita depois esta integração de novas informações para que o estudante, de fato, perceba. Vamos ao terceiro grupo de teorias, que é o construtivismo. O construtivismo é uma teoria que defende que o conhecimento é construído. O conhecimento é construído ativamente pelo aprendente. E não simplesmente recebendo passivamente a informação, né? Isso como é defendido pelo Piaget e como é defendido pelo Vygotsky, que são as principais figuras associadas a essa teoria. Piaget, por exemplo, enfatiza que o desenvolvimento cognitivo passa por estágios sequenciais. E que esse estágio você vai apanhar num vídeo sobre construtivismo, que está aqui no canal, que são os tais estágios que eu sei, o detalhe sobre os estágios, né? Os estágios, basicamente, são o sensomotor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. O Vygotsky foca a ideia de que a interação social e a cultura desempenham um papel crucial no desenvolvimento cognitivo. E ele toca no aspecto ligado à zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que o estudante consegue desenvolver sozinho e a outra parte que é o potencial que ele pode atingir sendo auxiliado por um outro colega mais experiente ou um outro professor mais experiente. Em termos práticos, nós dissemos o seguinte: por causa do Piaget, pode-se usar, por exemplo, uma aprendizagem por descoberta, em que o professor pode criar ambientes onde os alunos exploram e descobrem conceitos por si mesmos, ou então com atividades práticas ou projetos experimentais. Enquanto, por exemplo, para o Vygotsky, em termos práticos, o professor pode promover atividade em grupo, em que ele pega os alunos mais experientes, introduz no grupo dos alunos menos experientes, para permitir que nesse grupo os mais experientes apoiem os menos experientes, que é para poder neste caso, tocar nisto que se chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, aí a mediação do professor ou então os colegas mais experientes, que vão fazer com que aqueles alunos menos experientes avancem em tarefas que ainda não conseguiam realizar sozinhos de maneira independente. É isto que faz com que a tal zona de desenvolvimento proximal efetivamente seja atingida. O exemplo disso,
Vamos lá para um exemplo. Ao ensinar geometria, por exemplo, o professor pode permitir que os alunos manipulem formas físicas, por exemplo, blocos ou figuras, para poder explorar conceitos de volume e área. Isso se alinha com a ideia de Piaget de que a aprendizagem ocorre por meio de interação com o ambiente. Isso como é dito em Piaget. Isto é o construtivismo. Passamos agora para o socio-interacionismo. No socio-interacionismo, baseia-se muito na ideia de Vygotsky. Vygotsky aqui destaca o papel das interações sociais no processo de aprendizagem, em que o aluno constrói o conceito por meio das interações com os seus pares e com os mediadores mais experientes. Em termos práticos, o que nós podíamos fazer? Podíamos criar, por exemplo, grupos de aprendizagem colaborativa, em que o professor pode organizar os alunos em grupos heterogêneos, em que eles possam se ajudar mutuamente, trocando informações e discutindo soluções de problemas. E o professor ali participa como mediador. Qual é o papel do professor aqui na mediação? O professor vai agir como mediador, guiando os alunos no desenvolvimento das suas habilidades. Ele vai ter que ajudar a criar um ambiente social em que a aprendizagem possa ser facilitada. Um exemplo. Numa aula de ciências, por exemplo, ao estudar, por exemplo, o ciclo de água, os alunos podem ser colocados em grupo para desenvolver uma explicação sobre o processo. O professor aí guia as discussões com perguntas que ajudam a esclarecer alguns conceitos que possam ser achados como conceitos mais complexos. Né? Na teoria humanista, como eu disse, o socio-interacionismo tem o vídeo aqui no canal. Na teoria humanista, a teoria humanista representada por Carl Rogers e Abraham Maslow, como tinha dito, defende que a aprendizagem deve ser centrada no aluno com foco no seu desenvolvimento emocional, no seu desenvolvimento social e no seu desenvolvimento cognitivo. Aplicação prática. Por exemplo, uma educação personalizada. O professor pode adaptar os conteúdos, os métodos de ensino de acordo com as necessidades e interesses dos alunos. Cada aluno pode ter um plano de aprendizagem individualizado. O exemplo, trabalho de licenciatura. Os trabalhos de fim do curso funcionam assim mesmo. Esse é um exemplo. Aqueles trabalhos individuais que podem ser feitos para que depois o aluno defenda em plena sala de aulas. Então, um ambiente da sala de aula acolhedor tem que ser criado, por outro lado. Porque nós estamos a falar aqui da necessidade do desenvolvimento emocional, social e cognitivo deste ser aprendente. Então, em termos do ambiente da sala de aulas, primeiro tem que ser um ambiente muito acolhedor. Então, criar um ambiente de apoio emocional é essencial para esta teoria. O professor pode priorizar a criação de uma relação de confiança com os alunos primeiro, para depois promover empatia e promover o respeito. Exemplo. Numa aula de artes, por exemplo, o professor pode incentivar os alunos a expressar as suas emoções por meio de pinturas ou esculturas, sem ter que impor uma estrutura rígida. Isso promove a autoatualização e o crescimento pessoal, conforme proposto por Maslow. Porque o Maslow defende muito o conceito da autoatualização. A autoatualização significa um momento em que há um encontro entre o autoconceito, a autoimagem, como é que diria, é um momento em que, como nós estamos a falar de uma teoria humanista, é uma teoria em que, como dizia, uma teoria em que o próprio aprendente, ele tem que se rever. Significa que este ambiente que tem que ser criado, tem que ser um ambiente criado
para poder acolher melhor este aprendente, de modo que haja uma tranquilidade nas suas emoções, uma grande interação social, para poder permitir que ele coloque o seu cognoscente ali, disponível naquele trabalho. Então, quer dizer, a autoatualização é um conceito-chave nas teorias humanistas. Então, se nós queremos fazer essa integração das teorias na arena educacional, na prática educacional, como é que nós vamos fazer? Então, talvez dizer aqui que nenhuma teoria de aprendizagem sozinha responde a todas as necessidades dos alunos na sala de aula. Uma abordagem integrada que combina aspectos de diferentes teorias pode ser a mais eficaz. Por exemplo, você pode usar o behaviorismo, pode ser útil para construir hábitos e comportamentos básicos. O cognitivismo para ajudar no desenvolvimento de habilidade de pensamento crítico e resolução de problemas. O construtivismo para incentivar a aprendizagem ativa e significativa, onde o aluno constrói seu próprio conhecimento. O socio-interacionismo para reforçar a importância do contexto social e da colaboração. E a teoria humanista para oferecer um enfoque centrado no aluno e que promove a autoestima e o desenvolvimento emocional. Então, este seria um amaranhado, como é que podia combinar essas teorias. Para uma implementação eficaz e integrada dessas teorias na sala de aulas, os professores podem adotar diversas estratégias que combinam os pontos fortes de cada abordagem, levando em conta os contextos individuais e as necessidades dos alunos. Vamos ver a seguir alguns detalhes de alguma das estratégias que o professor pode, por exemplo, estar a usar na sala de aula. Por exemplo, no planeamento de aula com múltiplas perspectivas, vamos lá ver um caso como este. Um professor de aulas, um planeamento, neste caso de aula, um professor de aula, um planeamento de aulas pode ser feito considerando o uso simultâneo de diferentes abordagens. Por exemplo, um professor pode estruturar uma aula começando com uma atividade behaviorista, significa comportamental, para ganhar o aluno, para poder garantir que o aluno desenvolve habilidades básicas, por exemplo, exercícios de repetição. Depois disso, segue por discussões colaborativas para encorajar a construção social de conhecimento, que é já o socio-interacionismo. E, finalmente, incluir momentos de reflexão pessoal e crescimento emocional, que é a teoria humanista, por exemplo. Está vendo isso já numa única aula. Vamos lá um exemplo prático. Numa aula, por exemplo, de matemática, o professor pode usar o reforço behaviorista, por exemplo, para garantir que os alunos dominem as operações aritméticas básicas, fazendo muita repetição de alguns exercícios e alguns testes rápidos. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8 vezes 7. É quem me responde urgente ali, 1 mais 1, 3 mais 5. E depois disso, incentivar a atividade de grupo, onde os alunos trabalham juntos em problemas mais complexos, aplicando, neste caso, conceitos mais complexos num contexto prático, que agora é o socio-interacionismo. O professor pode finalizar a aula com uma breve sessão de reflexão, incentivando os alunos a expressarem como se sentiram relativamente ao desafio daquela lição e como poderiam melhorar na próxima vez que tivessem que abordar o mesmo conceito, que é a teoria humanista. Então aí já houve combinação de 3 teorias. Viu? Houve combinação de 3 teorias. Viu como é tão simples? Então vamos lá ver aqui, por exemplo, numa aprendizagem baseada em projetos. Vamos lá ver, por exemplo. A aprendizagem baseada em projetos, por exemplo, ela integra aspectos de várias teorias de aprendizagem, porque engaja os alunos em projetos de longo prazo, nos quais eles devem investigar, devem planear, devem resolver problemas, devem colaborar para atingir os objetivos. A aprendizagem baseada em problemas, por exemplo, ela reflete aspectos do construtivismo,
do sociointeracionismo, enquanto a personalização e a autonomia do aluno refletem as influências agora da teoria humanista. Quer dizer, que a aprendizagem baseada em projetos era, pelo menos, captura 3 teorias em simultâneo. Vamos lá para um exemplo prático. Vamos lá pegar um exemplo prático. Ao trabalhar num projeto de ciências ambientais, por exemplo, os alunos podem investigar como o uso de plástico afeta o meio ambiente local. Então, durante o projeto, eles podem consultar especialistas, no caso de professores, colegas mais experientes, trabalhar em grupo para dividir responsabilidades e construir o seu próprio entendimento dos impactos ambientais. Aí, usou Vygotsky e Piaget, construtivismo. Eles também podem refletir sobre as suas experiências e expressar opiniões pessoais sobre possíveis soluções. Aí promovendo, neste caso, o quê? O crescimento pessoal e o senso de responsabilidade social, que é teoria humanista. Viu como ficou simples? Aqui esta integração a ser feita das teorias. Ok, vamos lá ver algumas rotinas cognitivas e questionamentos metacognitivos. Incorporar rotinas cognitivas, mais uma vez que eu dizia que mexe com o nosso cognoscente, com a memória, com os sentimentos, com as emoções, e atividades que incentivam a metacognição, ajudam os alunos a tomarem consciência do seu próprio processo de aprendizagem, que é um conceito central do cognitivismo. A prática de questionar os alunos sobre como eles pensam e como eles resolvem problemas ajuda a desenvolver a habilidade de raciocínio crítico. Vamos lá ver um exemplo prático. Durante uma aula de história, por exemplo, o professor pode pedir aos alunos para analisar documentos históricos. Em vez de apenas apresentar os fatos, o professor pode incentivar os alunos a pensar sobre como chegaram a certas conclusões. E aí surgem algumas perguntas como, por exemplo, o que o levou a pensar dessa maneira? Ou que outras informações você precisa para formar uma opinião? Isto, como vê, promove a metacognição e ajuda a consolidar o conhecimento. Vamos lá ver em termos de feedback formativo e reflexão. Por exemplo, fornecer feedback contínuo ao aluno, por exemplo, é uma aplicação direta do behaviorismo e cognitivismo. E uma oportunidade para autoavaliação do próprio aluno, daquilo que ele está a aprender. Isto, por um lado, está a incorporar a teoria humanista. Então, isso permite que os alunos ajustem o seu processo de aprendizagem ao longo do tempo. Então, essa prática é crucial para promover o aprendizado profundo. E para que os alunos desenvolvam autoconhecimento relativamente às suas próprias habilidades e desafios. Exemplo prático. Numa aula de redação, por exemplo, se pegarmos uma aula de redação, o professor pode fornecer feedback regular sobre as redações dos alunos, apontando não apenas os erros, mas também oferecendo sugestões de melhoria. Recordo-se lá no ensino primário, lá no ensino inicial, geralmente os professores fazem isso. Além disso, o professor pode pedir aos alunos que reflitam sobre o seu processo de escrita e autoavaliem os seus pontos fortes e áreas que precisam melhorar. Por exemplo, quando eu pergunto, por que você errou? Qual é a parte que acha que errou? Como é que você acha que poderia ter feito? Isso é uma pergunta fundamental e importante. Por exemplo, as teorias de aprendizagem também permitem fornecer um ensino diferenciado. Como eu já tinha dito, que
Essas teorias permitem o planeamento de aulas com múltiplas perspectivas, permitem a aprendizagem baseada em projetos, permitem rotinas cognitivas e questionamentos metacognitivos, permitem o feedback formativo e reflexão, permitem o ensino diferenciado e permitem o uso de tecnologias educacionais também. Nós podemos aplicar para poder garantir efetivamente que haja aprendizagem, porque este é o objetivo fundamental do porquê há educação e porquê há ensino. Então, por exemplo, como eu dizia ali, as teorias de aprendizagem também permitem este ensino diferenciado. Como? Então, com base nas teorias construtivistas e humanistas, por exemplo, o ensino diferenciado reconhece que os alunos possuem diferentes estilos de aprendizagem, possuem níveis de desenvolvimento e interesses diferentes. Isso requer que o professor adapte o conteúdo, adapte os processos e adapte os produtos de aprendizagem para atender essas diferenças. Vamos lá ver um exemplo. Tomemos um exemplo prático como um exemplo prático que me vê aqui. Por exemplo, numa aula de geografia, o professor pode oferecer várias opções para que os alunos demonstrem o que aprenderam sobre o sistema solar. Ali, os alunos mais visuais podem optar por criar um modelo tridimensional do sistema, enquanto outros podem escrever um ensaio ou apresentar uma palestra. Então, cada escolha reflete um estilo de aprendizagem diferente. E cada escolha ali respeita a individualidade do aluno. Como eu dizia também, as teorias de aprendizagem permitem que para nós podermos garantir a aprendizagem, por exemplo, estejamos a usar tecnologia educacional, por exemplo. Vamos lá ver, por exemplo. O uso de ferramentas tecnológicas pode reforçar os princípios de diferentes teorias de aprendizagem. Por exemplo, aplicativos de gamificação, plataformas de aprendizagem online. Se forem a ver, oferece oportunidades para combinar reforços behavioristas. Por quê? Porque quando nós fazemos a recompensa do progresso do aluno, por exemplo, por nota, por exemplo, por uma determinada pontuação. Permite também, na aprendizagem online, permite o quê? Atividades colaborativas. Posso criar grupos, posso criar, por exemplo, fóruns de debate. Imagine, por exemplo, para quem usa Moodle e outras plataformas, pode-se criar fórum de debate. Nesses fóruns de debate, eles fazem o debate. Pode-se fazer chats. Nem mesmo numa plataforma que não é de ensino como o WhatsApp, faz-se chats. Ao se fazer chats, está a permitir o Messenger, está a permitir atividades colaborativas, que é o socio-interacionismo. E isso permite também, para o ganho que nós temos, por exemplo, quando aplicamos ferramentas online, é permitir que o próprio aluno, na altura que quer fazer a atividade, na altura que ele quer fazer trabalho sobre aquela determinada disciplina que ocorre por meio de ensino online, ele tenha um espaço personalizado para poder aprender. Quer dizer, ele organiza um bom espaço para ele aprender na sua casa, no escritório ou num outro lugar terceiro, onde efetivamente ele acha que tem condições melhores para poder ter aprendizagem. Isto é teoria humanista. Vamos lá ver um exemplo prático que possa vir-me aqui, por exemplo. Por exemplo, plataformas de aprendizagem como Kahoot, por exemplo. Kahoot, né? Plataformas como Google Classroom, plataformas como Moodle, podem ser usadas para promover o aprendizado em grupo e uma competição saudável. Behaviorismo. O Google Classroom, por exemplo, o Moodle, por exemplo, permite a colaboração entre os alunos que podem trabalhar em tarefas juntos e dar feedback uns aos outros. O que é isso? Socio-interacionismo. Então, mais uma vez, o que interessa aqui fixar é que há necessidade da integração das várias teorias.
em jeito de primeira conclusão aqui, sobre a integração e flexibilidade na prática educacional, então, a aplicação integrada de diferentes teorias de aprendizagem enriquece o ambiente de ensino, permite que os professores adotem uma abordagem flexível e equilibrada. Em vez de se limitar a uma única abordagem, os educadores, os professores podem usar aspectos de cada teoria para atender às diferentes necessidades cognitivas, diferentes necessidades emocionais, diferentes necessidades sociais dos alunos. Então, o sucesso nessa integração ou na integração dessas teorias depende da capacidade do professor de compreender, primeiro, o contexto individual, ou compreender o contexto do grupo. E depende também do professor esta capacidade de poder adaptar as suas práticas de forma a promover o crescimento completo do aluno, considerando não apenas o conhecimento acadêmico, mas também as suas habilidades interpessoais e intrapessoais. Então, essa abordagem integrada das teorias de aprendizagem ajuda a criar um ambiente educacional mais inclusivo e eficaz, onde os alunos são vistos, não devem ser vistos simplesmente como meros receptores passivos de informação, mas como agentes ativos da sua própria aprendizagem. Porque isso vai permitir com que eles possam colaborar com os seus pares e sejam guiados pelos seus pares, sejam guiados pelos professores que vão passar a atuar como facilitadores. Quais são os principais desafios da integração dessas teorias de aprendizagem? Embora a integração das teorias de aprendizagem ofereça várias vantagens, também apresenta desafios que devem ser abordados para poder garantir que as aplicações práticas sejam eficazes. Entre os principais desafios estão, por exemplo, a personalização do ensino, a formação docente e a gestão de tempo e recursos. Para aplicar essas teorias, interessa muito a formação docente. Por isso que normalmente se fala de formação contínua. E para o caso de Moçambique, a formação contínua está consagrada já na lei. E que era no decreto que regulamenta essa lei. Que a formação contínua de docentes é de caráter obrigatório. Por quê? Porque se os professores não têm este domínio, então limitam-se simplesmente a um determinado domínio para poder garantir que haja aprendizagem. E isto pode complicar, porque não estão a perceber o conceito, o contexto emocional e social deste ser aprendente, do aluno, deste educando. Então, além disso, há necessidade do professor saber lidar com diferenças individuais dos alunos e as pressões estruturais e as pressões curriculares. Por quê? Porque há um currículo, há um programa que tem que ser cumprido. E este programa que tem que ser cumprido nem sempre funciona com qualquer teoria. Daí que saber fazer essa integração por parte dos professores seria muito importante. Mas vamos lá ver. Vamos lá. Agora, tratar cada coisa, tentar esmiuçar o que é isso, personalização do ensino, o que é isto, a importância da formação docente, o que é isto, a gestão do tempo, o que é isto, a gestão de recursos. Vamos lá tentar ver isto, tentar esmiuçar, né? Vamos tentar esmiuçar. Vamos lá, primeiro para a personalização e a diferenciação. Adaptar a aprendizagem para as necessidades individuais dos alunos é uma característica central das abordagens construtivistas e humanistas. Pode ser um desafio para os professores, especialmente em turmas grandes ou onde há recursos limitados. Por exemplo, a personalização exige que o professor conheça profundamente os seus alunos, as suas formas de aprender e as suas dificuldades. Isto demanda tempo e dedicação, o que pode não ser sempre viável.
Vamos lá. Estratégia, por exemplo, que pode ser usada para superar esse desafio, de poder garantir que o desafio do professor estar a ter dificuldade e poder garantir que supera esse próprio desafio. Qual é a estratégia que pode usar, por exemplo? Uma abordagem prática é usar avaliações diagnósticas. Usar uma avaliação diagnóstica no início do ciclo ou da unidade de aprendizagem, né? Que é da unidade curricular, que é a disciplina ou um módulo. Isso ajuda o professor a entender os diferentes níveis de competências e preferência de aprendizagem. Com esses dados, é possível planear atividades diferenciadas que ofereçam múltiplos caminhos para que os alunos alcancem os mesmos objetivos de aprendizagem. Este era o primeiro desafio. Vamos para o segundo desafio, da formação e desenvolvimento dos professores. Muitos professores podem não estar familiarizados com todas as teorias de aprendizagem. Muitos não, a maioria, sobretudo no ensino superior, né? Muitos professores não estão familiarizados com as teorias de aprendizagem. Ou se estão, então não estão familiarizados com a forma de integrá-las na prática diária do seu ensino. Então, a falta de formação específica pode resultar na aplicação fragmentada dessas teorias, o que pode limitar a eficácia da abordagem integrada. Qual é a estratégia que, então, pode-se usar para superar esse desafio? Por exemplo, a formação contínua de professores é crucial. A formação contínua de professores é crucial para poder ajudar a compreender como as diferentes teorias podem ser aplicadas de forma eficaz no ambiente escolar. Cursos, por exemplo, de desenvolvimento profissional que abordam essas teorias, bem como workshops práticos que permitem com que os professores experimentem essas abordagens, são fundamentais. São fundamentais. Por isso, por exemplo, em Moçambique, instituições como ISFIC diz: não há como lecionar no ISFIC se, no mínimo, não fez 2 cursos de formação psicopedagógica. Porque para poder esta pessoa garantir que busca o mínimo que é abordado nas teorias para poder garantir a sua própria abordagem aos conteúdos, às matérias. O terceiro desafio que nós falamos é da gestão de tempo e do currículo. É o terceiro desafio que existe aqui na aplicação das teorias de aprendizagem. Então, a integração das várias abordagens de aprendizagem pode ser demorada do que o uso de uma só abordagem. Pode ser demorada. Especialmente quando se envolve aprendizagem colaborativa. Quando se envolve atividades práticas de feedback formativo. Então, os currículos muitas vezes são extensos e exigem que os professores cubram muito conteúdo num período de tempo limitado. Isso vocês não sabem muito, principalmente nas licenciaturas. Isso dificulta o uso de métodos de ensino que requerem mais tempo. Qual é a estratégia para poder superar esse desafio de gestão de tempo do currículo? O professor pode usar técnicas de gestão de tempo, como, por exemplo, priorizar conteúdos e aprendizagem baseadas em problemas. Por quê? Porque combina diferentes conteúdos e habilidades numa única atividade, integrando várias disciplinas, por exemplo. Isso economiza tempo, ao mesmo tempo em que fornece uma abordagem integrada da aprendizagem. Outro desafio era equilíbrio entre a estrutura e a flexibilidade. Cada teoria de aprendizagem propõe diferentes níveis de controle e estrutura no processo educacional. Por exemplo, o behaviorismo, por exemplo, é mais estruturado e centrado no controle do comportamento, enquanto o construtivismo e a abordagem humanista requer uma maior flexibilidade e liberdade por parte dos alunos. Então, encontrar um equilíbrio entre essas duas abordagens pode ser um desafio.
especialmente em contextos educacionais que ainda são muito baseados na abordagem tradicional. É um grande desafio. Estratégia, por exemplo, para superar esse desafio da estrutura e a sua flexibilidade. Por exemplo, uma possível solução é estruturar as primeiras etapas de aprendizagem com abordagens behavioristas, fornecendo uma base sólida de conhecimentos e habilidades, e depois, gradualmente, permitir mais flexibilidade e autonomia, conforme os alunos vão demonstrando estar prontos para participar num processo mais construtivista e mais colaborativo. Outro desafio é do uso da tecnologia. A tecnologia educacional pode ser uma aliada poderosa para poder integrar as diferentes teorias de aprendizagem, mas também apresenta desafios. Por exemplo, nem todas as escolas têm acesso às tecnologias necessárias. E nem todos os professores também sabem usar ou aceitam usar. Que é um dos grandes desafios que, por exemplo, existe em Moçambique, né? Muitos professores não aceitam usar tecnologia. Ou há um uso inadequado. Mas também o excesso de tecnologia pode levar a uma abordagem superficial da aprendizagem, sem a profundidade e sem a interação social necessária para o aprendizado profundo. Por exemplo, quando houve pandemia, muitas das pessoas diziam: não, isso de tecnologia já não dá, nós queremos que as crianças voltem lá para a escola. Por quê? Porque estavam a ver que precisam daquela parte social. Precisavam que a teoria humanista tentasse ser mais ela aplicada ali na escola. Mas podia ser aplicada também a teoria humanista aos estudantes também em casa, né? Mas o problema qual é? Que as pessoas estavam mais centradas no ensino tradicional. Quais são a estratégia para poder superar o desafio de uso da tecnologia? Os professores devem ser seletivos no uso da tecnologia, primeiro, garantindo que as ferramentas escolhidas realmente apoiam a aprendizagem dos alunos e não sejam usadas apenas por conveniência, como muitas vezes tem feito. A tecnologia deve ser vista como um complemento às práticas pedagógicas e não como um substituto para a interação humana ou a experiência direta de aprendizagem. Então, este desafio do uso de tecnologia é um desafio fundamental. Então vamos lá ver aqui qual é a conclusão que nós vamos tirar sobre os desafios, esses principais desafios. A conclusão, a integração dessas teorias de aprendizagem vai proporcionar uma visão holística da educação. Por quê? Porque vai reconhecer que diferentes alunos têm diferentes maneiras de aprender e que o contexto e o ambiente social desempenham papel fundamental na aprendizagem. A prática educacional baseada numa integração flexível das teorias como behaviorismo, cognitivismo, construtivismo, socio-interacionismo e humanismo pode atender melhor às necessidades dos alunos, promovendo o desenvolvimento cognitivo, emocional, social. A flexibilidade é a palavra-chave, ou é a chave para que haja sucesso. Nenhuma teoria deve ser considerada uma solução única e fixa, ou então uma solução fixa para todos os problemas educacionais. Em vez disso, os educadores, os professores, devem ser habilidosos em avaliar primeiro o contexto, os objetivos, as necessidades individuais dos alunos e aplicar diferentes teorias de forma complementar. Para quê? Para poder maximizar os resultados da aprendizagem. Porque essa é a única saída que nós encontramos. Quais são as sugestões de aplicação prática integrada? Por exemplo, para ilustrar essa visão holística, imagine, por exemplo, uma sequência de atividades numa aula de ciência focada no ciclo de água. Mais uma vez, voltou aí o ciclo de água. Por exemplo, o professor pode fazer a introdução e a aquisição de conceitos usando o behaviorismo, por exemplo. O professor começa com uma explicação tradicional sobre o ciclo de água, seguida de um conjunto de perguntas interativas, né, para reforçar a memorização dos termos e conceitos.
de alguns termos e conceitos, como, por exemplo, a condensação, como a evaporação, como a precipitação. Depois disso, pode criar grupos e iniciar discussão em grupo e colaboração, que agora é o socio-interacionismo, em que os alunos, o professor vai pegar os alunos, dividir esses alunos em grupos para discutir como é que o ciclo de água afeta o clima local. Então, cada grupo trabalha em conjunto, trocando ideias, construindo os seus próprios conhecimentos sobre como é que é o ciclo de água, como é que está a afetar o clima ali na região onde ele está, onde estuda, onde vive. E depois disso, pode haver uma exploração ativa e descoberta, que é construtivismo. Como? Então, após a discussão, os alunos tendem a realizar experiências práticas, como, por exemplo, criar um mini ciclo de água usando materiais simples. Isso vai permitir o quê? Vai permitir que eles explorem os conceitos aprendidos por meio da experimentação ativa. E por fim, faz uma reflexão, pede-se para uma reflexão pessoal e significativa, que é o humanismo. Como? No fim da aula, o professor pede aos alunos que reflitam sobre o que aprenderam e como podem explicar o conceito do ciclo de água nas suas vidas cotidianas. Assim como podem explicar como é que pode-se economizar a água. Isso vai promover o senso de responsabilidade e autorreflexão também no próprio estudante. Então, esta sequência de atividades, como viram, ela ilustra como a integração das várias teorias pode proporcionar um ambiente de ensino completo, no qual os alunos não apenas adquirem conhecimento, mas também aplicam de forma significativa e desenvolvem como indivíduos críticos e colaborativos. Então, este é um exemplo de uma integração. Sobre o ciclo de água é um exemplo de uma integração. Por exemplo, aplicações interdisciplinares entre uma disciplina com outra disciplina, da integração das teorias de aprendizagem interdisciplinares, por exemplo, a interdisciplinaridade a nível horizontal, por exemplo, no mesmo semestre, ou a nível vertical em semestres consecutivos, né? Por exemplo, além da aplicação direta no ambiente da sala de aula, as teorias de aprendizagem integrada podem ser utilizadas para desenvolver projetos interdisciplinares. Por quê? Porque vão permitir promover uma visão mais ampla, uma visão conectada do conhecimento. Então, esses projetos permitem aos alunos verem as conexões entre diferentes áreas do saber. E, por um lado, eles podem aplicar o que aprenderam de maneiras práticas e contextuais. Vamos lá, por exemplo, para o exemplo de aplicação da interdisciplinaridade. Vamos lá falar aqui de um projeto de sustentabilidade. Por exemplo, vamos pegar um contexto. Uma escola decide implementar um projeto interdisciplinar sobre sustentabilidade ambiental. Então, o projeto envolve várias disciplinas, como, por exemplo, ciências, geografia, matemática, estudos sociais, e tem como objetivo, por exemplo, promover nos alunos uma compreensão holística de sustentabilidade, além de ter que envolver ativamente na solução de problemas ambientais. Este é o nosso contexto. Então, vamos lá ver como é que nós vamos trabalhar isso com base nesse nosso contexto. Vamos lá ver. Introdução do projeto. Vamos usar o behaviorismo e o cognitivismo. Em que os professores, o que vai acontecer? Os professores de ciência e de geografia vão começar o projeto apresentando os conceitos de sustentabilidade, impacto ambiental, usando explicações, usando vídeos para garantir que os alunos compreendam esses termos-chave. Em seguida, vão aplicar um pequenino teste rápido, né, para poder verificar a compreensão do aluno, que é behaviorismo. Então, do lado do cognitivismo, o que vai acontecer é que os professores vão ter que agora incentivar os alunos a associar os novos conceitos às informações já conhecidas sobre o meio ambiente, ajudando a construir pontes cognitivas. Segundo,
vão fazer uma pesquisa em grupo, que é o socio-interacionismo. Então, ali os alunos devem ser organizados em grupo, onde cada grupo pesquisa diferentes aspectos do tema, né? Como, por exemplo, consumo de energia, a reciclagem, a conservação da água da chuva para a escola, por exemplo. Ou então, por exemplo, criar campanha de consciencialização sobre a reciclagem. Então, o que vai acontecer? Aqui nessa pesquisa em grupo, o que vai ocorrer? Essa pesquisa vai ser feita de forma colaborativa, em que os alunos vão trabalhar juntos para poder analisar dados e criar uma representação sobre o tema escolhido. Então, o professor vai facilitar a interação entre os alunos, fazendo o quê? Encorajando, dando mais ideias, usando, neste caso, os princípios de socio-interacionismo. Assim, eles, por exemplo, quando passarem para o projeto prático, que é o construtivismo, em que vão basear no que aprenderam, os alunos vão desenvolver um projeto prático, né? Como, por exemplo, construir um sistema de coleta de água da chuva para a escola. Ou então criar campanha de consciencialização sobre a reciclagem. Aqui os alunos estarão a ser incentivados a participar ativamente ou envolvidos na construção do conhecimento. Aí o que vão aplicar, o que aprenderam numa situação prática e real, que é construtivismo. Depois disso vão passar para um momento de uma reflexão pessoal e social, que é agora usar a teoria humanista. Então, no final desse projeto, então, o que acontece? Os alunos são incentivados a refletir sobre as suas experiências. Como se sentiram naquele trabalho que fizeram na equipa, por exemplo. Pode ter que responder como é que se sentiram. Como podem aplicar o que aprenderam nas suas próprias vidas e nas suas comunidades. Então, esse momento de reflexão, por exemplo, vai ajudar a promover o desenvolvimento pessoal e a conexão emocional com o aprendizado, que é um aspecto central do humanismo. E depois disso pode chegar um momento em que agora os estudantes têm de fazer a apresentação e a avaliação. E, neste caso, estamos a tocar o cognitivismo e o humanismo. Então, cada grupo que vai fazer vai apresentar os seus resultados para a turma toda e para a comunidade escolar. Os professores que vão fornecer feedback formativo, ajudando os alunos a entender onde poder melhorar e como poder aplicar as habilidades aprendidas em situações futuras. Que é cognitivismo. Depois disso, a autoavaliação também, por parte de cada estudante, também tem que ser incentivada, pedindo aos alunos que avaliem o seu próprio progresso, o seu próprio projeto. Isso vai ajudar a que ele desenvolva autoconsciência e autonomia, que é o princípio do humanismo. Significa que aí estará a implementar a teoria humanista. Quais são os benefícios da integração em projetos interdisciplinares? Projetos interdisciplinares, como, por exemplo, da sustentabilidade, oferecem oportunidades únicas para integrar diferentes teorias de aprendizagem. Por exemplo, esses projetos, o que permitiram? Aprofundar o conhecimento. Por quê? Porque ao combinar a abordagem behaviorista para a compreensão inicial de conceitos com atividades construtivistas que incentivam a exploração e experimentação, os alunos são capazes de alcançar um entendimento mais profundo e significativo daqueles temas que acabaram de ser abordados. Também esses projetos permitiram o desenvolvimento de habilidades sociais. Por exemplo, ao trabalhar em grupo e colaborar com os colegas, os alunos aprenderam a respeitar as ideias dos outros, a desenvolver as habilidades de comunicação e a resolver problemas coletivamente, que são características fundamentais do socio-interacionismo.
Por exemplo, como é que esses projetos ajudaram na promoção do crescimento pessoal? Como é que ajudaram na promoção do crescimento pessoal? Então, a teoria humanista foi integrada aqui quando nós tivemos nesse trabalho que fizeram, nesse projeto, pode-se promover um momento de reflexão e de autoconhecimento, ajudando o aluno a se conectar emocionalmente com o aprendizado e a se ver como agente de mudança da sua própria comunidade. Agora vamos lá ver como é que nós podemos integrar essas teorias em diferentes fases da educação. Porque a aplicação dessas teorias de aprendizagem não se limita a um nível específico de ensino. Não se limita a um nível específico de ensino. Elas podem ser integradas de maneira apropriada em todas as fases da educação, desde a educação infantil até ao ensino superior, levando aqui em consideração as necessidades de desenvolvimento e os contextos específicos do aluno. Vamos lá ver. Na educação infantil. Vamos lá ver. Na educação infantil. Aí aplica-se muito Piaget e Vygotsky, por causa daqueles estágios. Na educação infantil, por exemplo, o foco pode ser na exploração prática e no desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas iniciais. Aí pode-se integrar elementos do construtivismo de Piaget, que considera as crianças como exploradoras ativas. As interações sociais, por exemplo, entre pares, também são fundamentais para o desenvolvimento, segundo os princípios de socio-interacionismo de Vygotsky, né? Por exemplo, as atividades em grupo, como, por exemplo, jogos, dramatizações, vão permitir que essas crianças possam construir o seu conhecimento com a ajuda dos seus colegas, ou então dos seus professores. Agora, no ensino, por exemplo, fundamental, no ensino básico, no ensino médio, pode-se aplicar muito o behaviorismo, o cognitivismo, o socio-interacionismo. Então, nessa fase, por exemplo, os alunos já possuem habilidades cognitivas e sociais mais desenvolvidas. Então, o behaviorismo ainda pode ser usado para reforçar habilidades acadêmicas básicas, por exemplo, na aprendizagem da língua e da matemática. Enquanto aí o cognitivismo e o socio-interacionismo podem ser aplicados de forma mais robusta, como, por exemplo, em projetos colaborativos, discussões em grupo e atividades de solução de problemas. São ideias para este nível, né? São muito ideias para este nível. Aqui quando estamos a falar do ensino fundamental, do ensino básico. Sabe? Agora, por exemplo, para o ensino superior. Para o ensino superior. Ou então quando estamos a falar de educação de adultos. Reparem, não estou a falar de alfabetização de adultos. Estou a falar de educação de adultos, educar um adulto. Por exemplo, quando eu estou a educar um eleitor, estou a educar um adulto, estou a educar uma comunidade para cuidar do seu bairro, estou a educar adultos. Então, na educação superior, por exemplo, os alunos são incentivados a serem mais autônomos. Essa é a lógica do ensino superior. E a refletirem criticamente sobre o conhecimento adquirido. O que faz com que a teoria humanista e o construtivismo sejam fundamentais. Então, a aprendizagem ali, no ensino superior geralmente, é construída a partir do conhecimento prévio. E aí os alunos são incentivados a buscar suas próprias respostas, fazer conexões significativas entre o que aprendem e o mundo real. Então, o cognitivismo também é útil para poder desenvolver algumas estratégias de aprendizagem que ajudam os alunos a organizar e a processar informações mais complexas. O cognitivismo ainda é útil. Em jeito de conclusão desta primeira parte, é que a integração das teorias de aprendizagem, behaviorismo, cognitivismo, construtivismo, socio-interacionismo, humanismo, oferece uma abordagem abrangente e flexível para o ensino,
que reconhece as diferentes formas como é que os alunos aprendem e os múltiplos contextos em que o aprendizado ocorre. Então, a aplicação dessas teorias de forma integrada vai permitir que os educadores adaptem a sua prática para atender às diferentes necessidades dos alunos, promover não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também o desenvolvimento emocional, social, pessoal. Então, a abordagem integrada das teorias aqui vai preparar o aluno para ser aprendente ativo, para ser um aprendente autônomo, um aprendente crítico, capaz de aplicar o que aprendeu de maneira significativa e em contextos reais. Então, o sucesso da implementação depende muito da habilidade do educador, da habilidade do professor em equilibrar diferentes métodos. Daí que a culpa aqui seja, em algum momento, empurrada para os professores e para os educadores. Usar essas ferramentas, ou usar determinadas ferramentas e criar ambientes de aprendizagem que promovam a colaboração, a reflexão e o crescimento contínuo é fundamental. É fundamental. Quais são as perspectivas futuras na integração das teorias de aprendizagem? Com o avanço da tecnologia, por exemplo, a evolução das redes sociais e econômicas, a crescente demanda por educação inclusiva, por exemplo, a integração das teorias de aprendizagem deve continuar a evoluir. Então, a flexibilidade das abordagens teóricas permite que os educadores adaptem constantemente as suas práticas. E também ajustem para os novos conceitos, para os novos contextos e para os novos desafios. Então, a seguir o que nós vamos fazer? A seguir vamos discutir aqui algumas das tendências e desafios futuros no campo da educação e como é que as teorias de aprendizagem podem ser aplicadas para lidar com essas questões. É o que a seguir vamos tratar. Por exemplo, vamos lá ver, na educação inclusiva e na personalização. Uma das tendências mais fortes no campo educacional é a busca por maior inclusão e personalização do ensino. Isto implica o quê? Implica que os professores devem ser capazes de atender a uma grande diversidade de necessidades, estilos de aprendizagem e origens culturais. Então, a teoria humanista, com seu foco no desenvolvimento integrado do aluno e na individualidade, vai oferecer um suporte para essa tendência. Vamos lá ver uma aplicação prática aqui. Por exemplo, no contexto de inclusão, os princípios de construtivismo e socio-interacionismo também podem ser usados para criar ambiente de aprendizagem em que todos os alunos, independentemente das suas habilidades, possam participar ativamente. Aí, por exemplo, pode usar alguma ferramenta tecnológica como softwares adaptativos e plataformas de ensino personalizado. Podem ser usados para aplicar os conceitos de cognitivismo e behaviorismo de maneira eficaz. Como dizia, estamos a discutir as tendências e os desafios. Então aqui discutimos o primeiro desafio ou a primeira tendência que é sobre a educação inclusiva e personalização. Vamos lá ver a segunda tendência, a educação digital e o ensino à distância. Então, como vocês sabem, há muita popularização do ensino híbrido. Por exemplo, em Moçambique até foi consagrado na lei o ensino remoto e híbrido. Então, é fundamental reconsiderar como as teorias de aprendizagem podem ser aplicadas em ambientes digitais. Por exemplo, o cognitivismo tem um papel importante na criação de materiais didáticos digitais, para poder ajudar o estudante a processar e organizar grandes quantidades de material, de informações. Além disso, por exemplo, o construtivismo, o socio-interacionismo vão poder incentivar o uso das ferramentas colaborativas online.
como, por exemplo, a aplicação de fóruns, de plataformas, de videoconferência, e projetos colaborativos, entre outros. Né? Vamos lá ver, por exemplo, a aplicação. Por exemplo, o uso de plataformas de aprendizagem baseadas em jogos pode incorporar o princípio do behaviorismo ao fornecer reforços positivos e desafios crescentes. Já a utilização de ferramentas como o ensino colaborativo, por exemplo, os wikis, os fóruns, os grupos de discussão online, vão incentivar a interação entre os alunos, refletindo os princípios do socio-interacionismo de Vygotsky. Outros desafios. Vamos lá ver o outro. A inteligência artificial e aprendizado personalizado. Por exemplo, com o surgimento agora da inteligência artificial, é muito o que agora é muito usado, é possível aplicar abordagens mais sofisticadas para adaptar o ensino às necessidades individuais de cada aluno. Por exemplo, a inteligência artificial pode analisar os padrões de aprendizado de cada aluno, fazer o ajuste do conteúdo, fazer o ajuste do ritmo e do nível de dificuldade das atividades, das diferentes atividades, né? Que o aluno desenvolve, isso de acordo com as suas necessidades. Né? E isto alinha com o quê? Alinha com o princípio de cognitivismo, o princípio do behaviorismo. Por exemplo, as plataformas educacionais baseadas em inteligência artificial podem, por exemplo, detectar quando é que um aluno está tendo dificuldades num determinado conceito e fornecer feedback. E dar um feedback imediato. Ou então oferecer alguns exemplos assim mais rápidos. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial, por exemplo, pode fornecer aos professores insights sobre os pontos fortes e os pontos fracos dos alunos, permitindo, neste caso, aplicar princípios construtivistas, por exemplo, para criar atividade de aprendizado mais personalizado e relevante. O outro desafio que nós temos ali, para além desse de uso da inteligência artificial, é o desenvolvimento de competências socioemocionais. Que sabe que isto toca o humanismo. O futuro da educação, por exemplo, se vocês vão vendo aí diferentes tendências, é que as competências socioemocionais terão que ser priorizadas mesmo, porque estão a ganhar destaque. Então, essas competências envolvem, por exemplo, a capacidade do aluno de lidar com as suas emoções, de desenvolver empatia, de estabelecer relacionamentos positivos e tomar decisões responsáveis. Então, a teoria humanista de aprendizagem enfatiza este crescimento pessoal e emocional. Então, vamos lá ver um exemplo, por exemplo. Nós podemos ir a uma sala de aula em que nós podemos usar o ciclo, aqui podemos usar a teoria humanista, através, por exemplo, de um ciclo de diálogo, ou círculos de diálogo, por exemplo, dando, por exemplo, momentos de reflexão sobre as experiências da vida e as atividades que incentivam o desenvolvimento de habilidades emocionais. Por exemplo, ao trabalhar em projetos colaborativos, os alunos podem ser incentivados a refletir sobre como é que o trabalho em equipa impactou nas suas emoções, e como é que eles podem melhorar a sua comunicação e empatia com os outros. Por exemplo, outro desafio é a educação, por exemplo, para a cidadania global. Com a globalização, por exemplo, os educadores precisam preparar os alunos para o contexto global. Por exemplo, o socio-interacionismo, que foca nas interações sociais e na aprendizagem através da colaboração, é uma ferramenta importante para promover o aprendizado intercultural. Além disso, por exemplo, o construtivismo vai poder aqui incentivar a resolução de problemas no mundo real, ajudar os alunos a desenvolver uma compreensão mais profunda dos desafios globais, como, por exemplo, as mudanças climáticas, os direitos humanos, as desigualdades sociais. Vamos lá ver uma situação para tentar aplicar isso. Por exemplo, as atividades como
debates internacionais, como simulações, as conferências das Nações Unidas, os simpósios internacionais que são feitos, as conferências científicas e os projetos colaborativos com as escolas de outros países proporcionam muito experiências de aprendizagem ricas e envolventes, que depois vão poder promover o desenvolvimento de uma cidadania global. Esse tipo de atividades, por exemplo, vão integrar perfeitamente o socio-interacionismo e o construtivismo, permitindo que os alunos aprendam através de interações significativas com os colegas e diferentes culturas e contextos. Em jeito de conclusão aí, dizer que a integração de diferentes teorias de aprendizagem pode criar um ambiente de ensino mais completo e eficaz. Cada teoria oferece contribuições valiosas para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento emocional dos alunos. Então, a prática pedagógica ideal incorpora elementos dessas teorias de forma flexível, atendendo às necessidades individuais dos alunos, promover uma educação equilibrada e uma educação integradora. Para nós fazermos essa integração das teorias. Reflexões finais. Vamos lá agora para reflexões finais. A integração das teorias de aprendizagem, como dizia, proporciona uma base sólida para enfrentar os desafios da educação contemporânea. Cada teoria, com as suas diferentes abordagens e ênfases, vai contribuir para a formação de uma visão abrangente do processo de ensino-aprendizagem e vai ajudar também a reconhecer a complexidade dos alunos e dos ambientes educacionais. Porque, à medida que o campo da educação continua a evoluir, vai ser crucial que os educadores permaneçam flexíveis e abertos à adaptação das suas práticas pedagógicas. Por isso, geralmente, quando nós andamos a falar ali da inovação pedagógica, quer através das novas tecnologias, métodos de ensino ou currículo, deve estar ancorada numa compreensão profunda das teorias de aprendizagem, para poder garantir que o processo educacional continue a ser significativo, inclusivo e transformador. Então, se nós continuarmos a fazer esta integração e implementação da integração dessas teorias em diferentes contextos educacionais, o potencial para promover o sucesso acadêmico, para promover o desenvolvimento pessoal e a cidadania global vai se expandir ainda mais. Isso vai permitir com que nós possamos preparar melhor os alunos para os desafios e oportunidades para um mundo moderno que é este que nós vivenciamos. Então, simplesmente dizer que aqui, quando nós vamos falar desta integração toda das teorias, é que todas elas são fundamentais. E este encaixe que acontece entre elas. Este vídeo acabou sendo muito longo, porque estamos a ver, estávamos a integrar aqui o behaviorismo, a teoria comportamental, estávamos a integrar o cognitivismo, o construtivismo, o socio-interacionismo e o humanismo num único bloco, para podermos garantir que a aprendizagem flua melhor. Porque, mais uma vez, volto a dizer, o objetivo fundamental da educação, o objetivo fundamental da escola, o objetivo fundamental porque que temos ensino é para garantir que haja aprendizagem. Então, espero que eu tenha contribuído para si, para os seus amigos e para os outros, para poder ajudar aqui na consciência de um ensino mais moderno, um ensino mais plural, um ensino que integra a cultura, o humanismo, um ensino que se apoia no socio-interacionismo, um ensino que se apoia no cognitivismo, no construtivismo, e que não esqueça ver os comportamentos que também são observáveis, que é aquilo que nós tratamos no behaviorismo. Mais uma vez,
Eu sou Rodrigues Fazenda. Muito obrigado por ter subscrito esse canal. 2, por ter assistido a este vídeo. Estejamos sempre juntos.